Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Que bom que nós estamos aqui novamente reunidos para darmos início a mais um ano letivo, o ano letivo de 2022. Eu sou a professora Cássia Raquel e vou trabalhar com vocês a disciplina de ciências nos sextos anos, sétimo ano A e C, todos os oitavos anos e o nono ano C. Desejo a todos, um ótimo ano letivo de 2022, que possamos estar, superando todas as dificuldades, errando e aprendendo todos juntos. Em breve, nós vamos estar reunidos presencialmente para poder dar continuidade aos nossos estudos. Hoje, para iniciar o nosso ano letivo de 2022, vamos falar um pouquinho a respeito da introdução às ciências, O que é o estudo das ciências? Então, eu vou fazer para vocês duas perguntas e eu quero que vocês me respondam. Vocês vão escrever as respostas de acordo com o conhecimento que vocês têm, sobre as ciências, de acordo com aquilo que você já estudou, que você conhece, que você já leu. Você vai responder no seu caderno. Quando nós estivermos reunidos presencialmente, cada um de vocês vai me dar a sua resposta, mas precisa ser feita logo, para não deixar acumular muitas atividades a serem feitas. Então, quero que vocês me digam, o que é ciência para você? Dentro de tudo que você já conhece, que você já viveu, que você já leu, que você já viu, o que é ciência para você? E a outra pergunta, para que serve a ciência? O que você acha para que serve a ciência? Será que a ciência serve apenas para a gente conhecer os seres vivos? Ou para a gente descobrir novas coisas, novos acontecimentos? Eu quero que vocês me digam isso, Pensem bem, registrem no caderno de vocês, aula de ciências, introdução ao estudo das ciências, o que é ciência para você? Aí você escreve sua resposta. É a sua resposta, o seu conhecimento, aquilo que você já viu, já estudou. E para que serve a ciência? Tem também uma outra pergunta que eu vou fazer para vocês ao longo do nosso conteúdo, também, aí vocês vão deixar também registrado lá no caderninho, tá bom? Então, vamos dar sequência. Então, as ciências que nós estudamos, no nosso ensino fundamental, do sexto ao nono ano, já vimos estudando também lá desde o primeiro ano, é as ciências da natureza. Então, por que nós temos que estudar as ciências da natureza? Porque nós precisamos ampliar o nosso conhecimento sobre o mundo em que nós estamos vivendo, e participar das diversas atividades da sociedade. Então, a nossa sociedade, ela tem vários fatos, vários acontecimentos, e quando eu estudo ciência, eu tenho conhecimento, eu aprimoro o meu conhecimento e eu participo dessas atividades na sociedade. Como eu posso estar participando? Opinando e também decidindo, desde que eu tenha o conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento, como é que eu vou opinar? Como é que eu vou decidir? Como é que eu vou passar informações para as outras pessoas? Então, por isso que ao longo de todos esses acontecimentos históricos, de tudo isso que aconteceu, ao longo de todo esse tempo na nossa vida, no nosso dia a dia, esses conhecimentos, e no mundo, eles acontecem e a gente precisa, saber que é para poder conhecer.
Também a gente precisa conhecer a ciência para desenvolver a nossa capacidade de investigação. Por que que o céu é azul? Né? Alguns cientistas, né, já tiveram essa curiosidade, já investigaram por que que o céu é azul. E eles formularam hipóteses, né, teorias que explicam por que que o céu é azul. Mas se eu não tiver essa curiosidade, eu não vou realizar um processo de investigação. Quando eu investigo algo, eu estou satisfazendo a minha curiosidade, porque a partir dessa investigação eu vou ter um conhecimento, né? Eu vou formular uma hipótese, eu vou buscar um problema, resolver um problema, dar uma solução a ele através da teoria adquirida, né, desse meu conhecimento. Então, é por isso que nós estudamos as ciências da natureza. A terceira pergunta que eu quero que também vocês respondam e deixem lá no seu caderninho. Você já ouviu ou já viu algum cientista, né, ver? Às vezes a gente pode não ter ver, porque muitos não moram aqui na nossa cidade, né? A gente não tem um acesso mais próximos a eles. Mas você já com certeza já ouviu falar em algum cientista. Eu quero que você me diga quais foram os cientistas que vocês já ouviram falar. E o que esses cientistas eles pesquisaram, né? E tem as suas hipóteses, as suas teorias que servem de estudo para nós. E esses cientistas, eles pesquisam, né, essas informações através dessa investigação. E como é que eles fazem essa pesquisa? Então, os cientistas, eles fazem as pesquisas através dos métodos científicos, né? Eles utilizam métodos científicos para poder ter a sua pesquisa, né? A ter um conhecimento que é informado, repassado para todos nós, cidadãos. E o que é esse método científico? O método científico, ele é um conjunto de regras básicas e etapas que são utilizadas para a produção de um conhecimento científico. Na maioria das ciências, eles juntam evidências observáveis, né, que através de fatos, provas, pistas empíricas, né, experiências ou observações imensuráveis, aquilo que pode se medir, e analisam através de uma lógica. Tá? Então, juntando todas essas evidências. O método científico também, ele envolve algumas etapas. A gente vai conhecer mais para frente cada uma delas, que é a observação, hipótese, experimentação e conclusão. Então, a hipótese, ela vai ser testada através, né, que passou para ser submetida a instituições científicas, podendo ser aceita ou não, né, como uma lei, ou integrada a uma teoria ou um sistema teórico. E esse conhecimento, ele não é definitivo, porque pode vir um outro cientista, né, que trabalhou nesse mesmo rumo, nessa mesma situação, nesse mesmo problema, e melhorou aquela hipótese, né? Algumas hipóteses elas podem ser banidas e outras elas podem ser melhoradas, porque nada é para sempre, né? O conhecimento científico ele não é pronto e acabado, ele sempre está passando, né, por modificações. O conhecimento científico ele é feito, ele é construído por pessoas comuns. Eu posso, né, virar uma cientista, né, investigar algo e a partir dessa minha investigação do problema que foi gerado,
criar uma hipótese e fazer com que essa hipótese ela possa ser aceita ou não. Se ela for ser aceita, ótimo. Mas se ela não for aceita, pode vir um outro cientista que pode também melhorar essa minha pesquisa. Ou eu posso também trabalhar em cima dela para melhorar cada vez mais e ela poder ser aceita, né, pela sociedade científica. Existem várias ciências, né? Nós estamos sempre vivendo em meio de várias ciências. E elas são divididas em dois grandes grupos, né, principais. As ciências da natureza e as ciências humanas e sociais. As ciências da natureza, nós temos a biologia, a química, a física, a geologia, a paleontologia. Eu posso até colocar também a matemática como uma ciência. As ciências humanas e sociais, nós temos a geografia, a história, sociologia, antropologia, psicologia, paleontologia. Então, existem várias ciências que trabalham dentro do grupo das ciências humanas e sociais. Mas para nós, hoje aqui, o que mais nos interessa é trabalhar com quem? Com as ciências da natureza. Cada ciência estuda uma parte e uma realidade, né? Por isso que existem diversas ciências. As ciências da natureza, elas são subdivididas em biologia, né, que é o estudo dos seres vivos. Elas estudam, né, a gente estuda do 6º ao 8º ano. A química, que é o estudo das substâncias, são moléculas, elementos, átomos, partículas subatômicas. Nós estudamos no 9º ano, passamos também a estudar detalhadamente no ensino médio. A física é o estudo do movimento, da energia, do calor. Também é conteúdos, né, parte específica do 9º ano, que durante o ensino médio nós aprimoramos o estudo da física. A geologia é o estudo do planeta, né, do nosso planeta, onde nós vivemos, o planeta Terra, sua composição, a sua estrutura, as propriedades físicas, a sua história, os processos que deu forma ao planeta em que nós vivemos. O solo, a água, né, os tipos de rochas, tudo isso é estudado aonde? Na geologia. A paleontologia, ela estuda o passado da Terra, o desenvolvimento que ocorreu ao longo do tempo. Nas ciências humanas e sociais, nós temos a geografia, que ela estuda o espaço onde o ser humano vive, a história, estuda o tempo na qual a sociedade humana vive ou viveu, a sociologia estuda o comportamento e as relações entre os grupos sociais, né, das sociedades humanas, a psicologia, ela estuda os comportamentos e a mente do indivíduo, e a antropologia, que estuda o ser humano e as implicações características de sua evolução física, através da antropologia biológica, social, através de antropologia social, ou cultural, através da antropologia cultural. Porém, como eu já disse, o que nos interessa agora, no momento, é as ciências da natureza. Então, para estudar as ciências da natureza, eu estudo através de quem? Dos métodos científicos. Então, afinal, como funciona o método científico, né, nas ciências da natureza? Ele é um conjunto de regras básicas utilizadas para produzir um conhecimento científico. Na maioria das ciências, eles juntam evidências observáveis, fatos, provas, pistas empíricas a partir das experiências e das observações realizadas, mensuráveis que se pode medir e as analisam como uma lógica. Então, aqui nós temos um cientista, né, um rapaz, onde ele tem
algo onde ele vai observar. E a partir dessa observação, ele vai criar uma situação, um problema. Para resolver essa situação, problema, ele vai fazer uma coleta de dados, né, para gerar uma hipótese. E essa hipótese, ela vai ser, né, tirada à prova através das experimentações. Os experimentos, não só um, mas eu posso fazer vários experimentos, o mesmo experimento várias vezes, até chegar no resultado ideal. Durante esses experimentos também vão ser realizadas observações. E essas observações, elas geram uma hipótese, se essa hipótese ela está correta ou não. Se ela não vai estar correta, ela vai gerar um novo problema. Inicia-se todo o processo de investigação novamente. Então, nós estudamos as ciências da natureza porque elas envolvem todo um processo de investigação. Organização, observação, curiosidade, investigação, leitura e pesquisa, tá? Que, resumidamente, é o método científico. Através da observação, né, a gente gira uma hipótese, tem os experimentos, esses experimentos, eles produzem a partir, né, de várias situações, até chegar numa conclusão. Quando chega-se a uma conclusão, no final eu vou ter uma teoria. E essa teoria ela pode ser aceita, mas ela não pode ser definida. Pode vir um outro cientista e derrubar essa teoria ou melhorá-la. Então, a observação. Então, a observação durante um método científico é a visualização de um fato ou um fenômeno. Essa observação ela pode ser repetida várias vezes, buscando obter um maior número de detalhes. E ela pode ser realizada com uma maior precisão. Então, aqui eu tenho 3 situações em que vamos realizar primeiro uma observação. O arco-íris, né? Como foi que ocorreu esse arco-íris? Por que que ele existe? Como é que ele está acontecendo? Por que que ele existe essas cores? O vapor saindo aqui da panela de pressão e o parafuso enferrujado. O que que acontece esse enferrujamento aqui desse metal? Então, a partir da minha observação, eu vou formular perguntas, que são os problemas, a situação problema. Em que situação aparece esse arco-íris? Né? Como surgiu o arco-íris? Por que que tem aquelas cores no arco-íris? Lá na panela de pressão, o que é essa fumaça que sai da panela de pressão? Né? Esse vapor. Por que que essa fumaça sai quando a água é aquecida? Né? Por que que ela só sai quando a água está aquecida? Ela não sai quando a água está fria? Né? Aí lá no parafuso, do que é feita a ferrugem? Onde ela surgiu? De onde ela surge? Por que que acontece, né, o enferrujamento do parafuso? Então, tudo isso aqui são formulações de perguntas através da situação de um problema. A partir desse problema, eu vou montar hipótese, vou elaborar hipóteses. Essas hipóteses são respostas provisórias para os questionamentos que foram realizados lá na observação do fenômeno ou do fato. E elas podem ser confirmadas ou negadas através das experimentações ou de evidências, provas ou pistas. Por exemplo, da pergunta 1, de onde surgiu a ferrugem? Aí eu vou dar 2 hipóteses. A ferrugem, né, surgiu do contato do metal com o ar. E a hipótese 2, a ferrugem é provocada por micro-organismos que vivem no ar. Aí, depois que eu formulei hipóteses,
eu vou para a experimentação, que é através dessa experimentação que eu vou dizer se vai ser possível, né, aquela hipótese ser verdadeira ou não. Que eles podem ser esses experimentos controlados e possíveis de serem repetidos várias vezes por diferentes pessoas em diferentes locais, até ter um resultado preciso. Então, por exemplo, eu vou pegar um metal, né, de alumínio, um ferro, um cobre, qualquer um metal que seja, e vou deixar ele em contato com bactérias presentes no ar atmosférico, para verificar se ocorre o seu enferrujamento. Ou eu posso também colocar esse metal em contato com o gás oxigênio, presente na atmosfera, né, sem a presença de micro-organismos. E vou, desses dois experimentos, eu vou ver qual é que vai acontecer o processo de enferrujamento do parafuso. A partir dessa realização desses experimentos, eu vou montar a minha teoria científica, né, que ela vai ser sustentada por evidências obtidas a partir da observação, do registro, da medição, do experimento, também de outras teorias já realizadas por outros cientistas que também foram aceitas. Essas teorias científicas, elas podem ser modificadas ou substituídas por novas descobertas que contraíram. Os resultados dos experimentos, eles nos permitem verificar se cada hipótese levantada é verdadeira ou não e se responde corretamente à pergunta problema feita inicialmente ou não é aceita. Se a hipótese ela for confirmada, é possível formular uma teoria científica que vai explicar o fenômeno ou o fato. Se a teoria científica é uma explicação mais completa, formulada pelo cientista, ela é capaz de explicar esse fenômeno ou fato. As teorias, elas são apoiadas em evidências, né? Essas evidências, elas foram encontradas nos objetos, nas provas, nos fatos, nas pistas que foram observadas durante o processo de experimentação. As observações, os registros, as medições, os experimentos e também podem ser teorias que já foram aceitas pelos outros cientistas. Se novas evidências, né, acontecerem, a teoria ela pode ser encontrada ou ela pode ser modificada e até substituída por uma nova teoria. Então, resumidamente, o método científico, ele é realizado por um cientista que vai observar um fato e formular um problema. Ele vai pensar em uma hipótese para resolver esse problema. E essa hipótese, ela vai ter uma solução provisória por esse cientista através do problema. O cientista, ele faz novas observações ou experimentos para testar uma hipótese, diminuindo então a chance de erro. Ele vai realizar sempre que possível novos experimentos, testes controlados, comparando situações, né, idênticas ou não, que vão se diferenciar em um único fator. Finalmente, quando tudo isso já tiver acontecido, ele vai analisar os resultados dos experimentos e vai verificar se a hipótese ela se confirma ou não. Se ela fosse confirmada, ele vai elaborar uma teoria para explicar aquele fenômeno observado. Então, a ciência ela também apresenta 3 características. Através da utilização do método científico, as teorias científicas elas vão ser produzidas quando serão encontrados evidências, fatos, provas e pistas, e elas podem ser modificadas
quando se mostrarem mais capazes de explicar aquele fenômeno. Vem um outro cientista, fez novas experimentações e a partir desses novos resultados ele pode formular novas teorias. Então tudo isso é a ciência. Por isso que nós temos que estudar ciências, porque é para a gente poder conhecer todas essas situações, né, que já viveram, já aconteceram e que eu posso me interessar, posso me tornar uma cientista e trabalhar em novas situações de problemas. Durante as nossas aulas de ciências, nós vamos realizar várias experimentações. E essas experimentações, quando for ser feita a realização, nós temos que observar, né, detalhadamente cada resultado, né, cada acontecimento durante aquele experimento, fazendo com que, né, eu possa entender o porquê que aquilo aconteceu. Então, eu tenho que ficar atento aos acontecimentos durante nossas experimentações. Para encerrar nossa aula de hoje, quero lembrar a vocês das 3 perguntas que eu quero que vocês me respondam lá no seu caderno. Na aula de hoje, não esqueçam de colocar aula de ciências, data 15/2, introdução ao estudo da ciência. O que é ciência para você? A pergunta número 2. Para que serve a ciência? E a pergunta número 3. Você já viu ou ouviu falar de cientistas? Quais cientistas você já ouviu falar? E o que eles fizeram? Né? Quais foram as teorias que eles colocaram para que a sociedade aceitasse dos acontecimentos, né, durante todo esse desenvolvimento da nossa sociedade. Tenham todos um bom dia, tenham todos uma boa tarde e nos encontramos na próxima aula. Um recadinho importante para vocês. Caso você queira tirar alguma dúvida da nossa aula, você pode estar enviando uma mensagem para o meu telefone, né, no privado, dentro de horários adequados, né, horário comercial, manhã, tarde. Não passem mensagem tarde da noite. Você pode até passar uma mensagem à noite, 7, 8 horas, dependendo da minha disponibilidade de tempo, eu posso estar respondendo você de imediato. Mas caso eu demore para você estar respondendo, eu vou responder, tá? Porque eu trabalho também em outra escola, então a gente precisa ter um tempo, né, para as 2 escolas. Mas eu só gostaria que vocês evitassem passar mensagens, tirar dúvidas ou enviar atividades quando for solicitadas em horário de almoço ou tarde da noite. Se enviar tarde da noite, fique sabendo, tenha ciência que você será respondido no outro dia, tá? Todas as atividades que vocês forem enviar, elas terão um retorno de correção, tá bom? E no final de cada mês, no final de cada aula, eu passo um resumo de quem entregou as atividades que foram solicitadas naquele dia. Evitem acumular atividades, tá bom? Para que vocês não fiquem com sobrecarga de atividades de ciências ou de outras disciplinas para vocês estarem entregando. Tudo bem? Eu também vou encaminhar o resumo dessa aula, desse conteúdo, para que vocês também possam estar copiando no seu caderno. Tenham todos um bom dia, uma ótima semana. Nos encontramos na nossa próxima aula. Um forte abraço da professora Cássia Raquel. Tchau, meus alunos!